vocês e vigor para voltar com tudo. Meus queridos, estava nos meus planos, quando eu saí de casa de manhã, continuar aquela mensagem do dia 8 de agosto, sobre simplicidade da fé, que era uma mensagem maior, e eu preguei quase 1 hora e não deu tempo de acabar. Então, mas quando eu cheguei aqui, o Espírito começou a falar outra coisa, então eu não sei se eu termino hoje ou não. Mas vamos falar aquilo que o Senhor mandou, se der tempo eu termino a mensagem. Se não der, melhor ainda. Obrigado, Marinho. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, então, em Tiago, capítulo 5. Obrigado. Ó, tô vendo mais Bíblia hoje, viu? Quem achou, diga amém. Quem não achou, já sabe, né? Domingo, 9 horas da manhã, todo mundo aqui, né? E quem achou também, por gentileza. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 17, vai dizer: Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Eu acredito muito que, como igreja, nós carregamos uma expressão do Senhor para um tempo. Acredito muito que, como igreja, um dos nossos papéis é manifestar ao mundo aquilo que o Senhor deseja fazer. Afinal de contas, somos seu corpo. E como corpo, devemos responder ao comando, à ordem da cabeça, gerando movimento. A cabeça não pode sair de um lugar para o outro se não tiver um corpo. A cabeça não pode estender, não pode fazer sua vontade surgir se não tiver um corpo. Então, como corpo, eu acredito muito que o nosso papel é tornar real aquilo que o Senhor tem falado para nós nesses dias. E nós temos ouvido coisas do Senhor nesses dias e expressado isso da maneira em como nós sabemos, né? E aí nascem algumas canções, e principalmente essa desse tempo, né, que Kaique cantou aqui, que não há mais véu para separar, que fala do estabelecimento de uma vontade, o estabelecimento de uma presença. Nós temos cantado muito também sobre essa canção que nós cantamos antes da que Kaique ministrou, que é Vem com seu fogo, vem com sua glória. O Senhor tem gerado esse desejo dentro de nós, o Senhor tem gerado em nós, para esse tempo, um desejo pela sua presença. O Senhor tem falado há algum tempo conosco sobre rios, sobre águas, sobre aquilo que Ele quer derramar, sobre o lugar onde Ele quer nos fazer entrar, o lugar da sua presença, onde as coisas são reais e se fazem novas. E enquanto nós estávamos cantando aqui, o Senhor me fez lembrar muito desse texto de Tiago, porque fala: Elias era um homem frágil, como nós. Ele era suscetível a todas as coisas que nós também passamos na nossa jornada de vida. E aí o texto continua dizendo: mas ele orou, e não choveu sobre a terra. E aí o texto vai continuar dizendo: mas ele orou novamente, e a terra voltou a dar frutos. O que o texto de Tiago está querendo dizer é: se nós estamos pedindo fogo e água ao Senhor, o que temos que fazer é orar. Mas antes disso eu queria dizer uma coisa para você. Eu não sei como você chegou aqui hoje nessa manhã. Se você chegou quebrado, inteiro, só o caquinho, desmontando, se uma perna ficou na escada, outra ali, mas você conseguiu descer e chegar. Mas Elias era um homem frágil, igualmente a nós. Elias tinha os mesmos problemas que nós. Elias tinha as mesmas dificuldades que nós. Na sua mente, Elias passou por algumas coisas também na sua mente. Mas ele orou. E Deus parou os céus e trancou os céus para que não chovesse. E ele orou. E caiu novamente chuva. E ele orou. E Deus respondeu com fogo. Nós temos pedido muito ao Senhor e cantado ao Senhor: olha, Senhor, vem com fogo.
Vem com fogo, vem com vento, vem com fogo. E muitas vezes nós achamos que o Senhor não vai fazer, porque somos nós que estamos pedindo. E nós olhamos para dentro de nós e falamos, fraco, quebrado desse jeito. Mas Elias era um homem frágil. E ele orou. E o Senhor respondeu com fogo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Lá em 1 Reis, capítulo 16. A partir do versículo 29, vai dizer assim: No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mais do que todos que o antecederam. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar a Baal e adorá-lo. Ele levantou o altar a Baal no templo de Baal que construíra em Samaria. Fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Esse era o cenário de Elias. A Bíblia diz que Acabe fez tudo que era possível para provocar a ira do Senhor. Boa pessoa? Não era, né? E eu fico olhando para essa geração que nós estamos. Uma geração que tem feito tudo para provocar a ira do Senhor. O nosso cenário, não sei até que ponto é igual ou pior ainda do que o de Elias. Porque Elias estava lidando apenas com um rei. Nós estamos lidando com o príncipe dessa era, que gera toda uma cultura, que movimenta toda uma cultura, para que não somente um rei, mas toda a terra faça aquilo que provoque a ira do Senhor. E aí nós chegamos no capítulo 17, nesse cenário conturbado. Capítulo 17, no versículo 1, vai dizer: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. E aí é interessante porque, no meio de todo esse caos, de um rei que vai fazendo coisas piores do que seus antecessores, ele não somente fez aquilo que Jeroboão tinha feito, depois você volta lá e vê o que foi que Jeroboão fez de tão mal. E ele não fez somente isso, ele fez coisas ainda piores. E no meio desse cenário, no capítulo 17, a Bíblia fala: apareceu Elias, o tesbita. Quem é Elias? Você sabe onde ele veio? Sabe para onde ele estava indo? Sabe o que ele estava fazendo ali, perdido no meio do caminho? Mas ele apareceu diante de um cenário conturbado. E ele trouxe algo que era relevante para aquele tempo, porque ele disse: tão certo como vive Senhor, o Deus de Israel. Elias, o tesbita, que Acabe não sabia nem de onde veio, nem para onde estava indo, se levantou com uma palavra relevante e disse: tão certo como vive o rei de Israel. Numa geração conturbada, onde todos os povos estão fazendo aquilo que era mal diante do Senhor, onde as pessoas estavam fazendo aquilo que era mal diante do Senhor, onde o próprio rei estava fazendo coisas para provocar a ira do Senhor, surge Elias, o tesbita, dizendo: o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, não aquele a quem você construiu um templo e adorou e fez postes ídolos e casou com a filha do rei Etbaal, não a esse Deus, mas ao Deus verdadeiro. Sabe, eu penso que nessa era, nesse tempo que nós estamos vivendo, o que está faltando são se levantar os Elias, os imperfeitos,
que não vão se importar para onde vão, não vão se importar se tem nome conhecido, não vão se importar se são de linhagem profética, não vão se importar se carregam o símbolo de uma geração profética, mas eles vão simplesmente se levantar no meio de uma geração perdida e falar: tão certo como vive o Senhor de Israel. Creio que nos nossos dias o Senhor está preparando esses Elias, homens frágeis, sujeitos a tentações e as coisas dessa era, mas que orarão e que oram. E por causa de orar e conhecer o Senhor, vão poder dizer: tão certo como vive o Deus de Israel. E esse Elias, que era então um desconhecido, ele diz: olha, não vai chover em Israel. Não vai chover em Israel. Acabe, você resolveu casar com uma sacerdotisa de Baal, o Deus da colheita. Só que para ter colheita é preciso ter água. Para ter água é preciso ter chuva. Segundo o Deus de Israel, não vai chover. Os casamentos e as uniões dessa geração estão contando com aquilo que nós carregamos para aumentar a iniquidade. Só que nós devemos levantar como Elias e dizer: o povo dessa era, povo desse mundo, segundo o Deus de Israel, vocês não vão prosperar. Vocês não vão continuar na maldade de vocês. Vocês não vão continuar, porque virá o Senhor. Porque virá o Senhor, virá com justiça. E Elias, ele vai dizendo, então, depois veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: retira-te daqui e vai para o leste, e esconde-te perto do ribeiro de Querite, ao leste do Jordão, e beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu, e fez conforme a palavra do Senhor, e foi habitar perto do ribeiro de Querite, ao leste de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Elias, ao mesmo tempo que trouxe uma palavra para essa geração, o Senhor disse: olha, Elias, se levanta e vai para os ribeiros de água junto a Querite. Elias tinha acabado de dizer que não ia chover segundo a palavra dele. O Senhor então pega Elias e fala: Elias, mas vai para o lugar onde tem água. Aqueles que esperam no Senhor são como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. O que o Senhor espera de nós nesse tempo é que sejamos como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. Que nós aprofundemos as nossas raízes de intimidade, mesmo sendo quebrados e frágeis, e possamos estar no lugar onde o Senhor fala, onde flui a vida do Senhor, onde nós podemos aprofundar as nossas raízes através daquilo que Elias fez. Tiago já deu a receita, ele orava simplesmente. Que através disso, da nossa devoção, nós possamos estar em Querite, o lugar onde tinha água mesmo num tempo de seca. Nossa era é um tempo de sequidão. Não encontramos água para beber lá fora. No máximo lama. Um pouco da água que tinha ao longo da história se misturou com toda a sujeira. E no máximo encontramos lama. Mas o Senhor nos manda ir para Querite nesses dias. Um lugar junto ao ribeiro de água, um lugar junto da sua presença. Que não importa se somos quebrados, frágeis, fracos. O que importa é que ali tem água. O que importa é que ali tem água. E o Senhor nos desafia a aprofundar as nossas raízes e bebermos do Senhor. E o texto continua dizendo que os corvos iriam ali e alimentariam Elias de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Ele não iria passar necessidade, mesmo num tempo de seca. Enquanto os que adoravam Baal e cultuavam Baal dependiam da água para ter a colheita, Elias não dependia da água para ter colheita. O Senhor alimentava Elias por meio dos corvos. Eu não consigo imaginar como era isso. Realmente minha mente não é tão criativa para imaginar o que é um corvo trazendo um pedaço de picanha no bico. Não consigo imaginar. Oi? Ainda assada, né? Então, a única coisa que eu consigo entender desse texto é que um Deus que estava sendo adorado em Israel, que era o Deus da colheita, não tinha água para fazer crescer a semente na terra. As pessoas daquela geração estavam numa seca esperando alguma resposta daquele Deus da colheita. As pessoas da nossa geração estão
com sede, com fome, porque o Deus dessa era não consegue nutrir essas pessoas. O Deus dessa era não consegue sustentar quem está aí fora. O Deus dessa era só consegue dar algum farelo, alguma migalha que nem se compara à porção. Só que aquele que estava em Querite, no ribeiro de água, era alimentado por corvos. Não precisava do príncipe dessa era, não precisava de Baal. Nós não precisamos de nada que é servido na mesa do rei. Não precisamos nos contaminar com a comida da mesa do rei, como fez Daniel em Babilônia. O que nós precisamos é cavar as nossas raízes mais fundo no ribeiro de água. Porque sabemos que dessa maneira o Senhor nos sustentará. Com semente do campo? Não sei. Se for preciso, Ele vai mandar corvos trazer. Isso deve ser uma confiança dentro de nós, que nos impulsiona além daquilo que vemos. Porque Elias olhava para o lado e só via seca. Elias olhava para o lado e só via falta d'água. E o Senhor então fala: Elias, o ribeiro secou. Vai dar uma volta. E aí chegamos no versículo 8, então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai viver em Serepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, e nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois farás para ti e teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim ela e sua família comeram durante muitos dias. Então Elias estava no lugar de sede, num cenário de fome. Ele estava sendo sustentado pelo Senhor em Querite, bebendo água do ribeiro, até que a água seca. Elias podia falar assim: agora já era. A única água que eu tinha, acabou. O que é que o Senhor fala para Elias? Elias, fica aí, murmura. Elias, fica aí, lamenta. Elias, fica aí, morre. É isso que o Senhor fala para Elias, sim ou não? Elias, levanta e vai para Serepta. Lá eu te ordenei uma viúva que cuide de você. Isso me faz pensar que tudo aquilo que Elias aprendeu do Senhor enquanto ele estava em Querite, sendo alimentado pelo Senhor, não era para ele. Porque a água para ele secaria. A água para Elias secou. E quando a água seca, o Senhor fala: Elias, agora vai. Agora é hora de agir. Agora é hora de fazer. Elias estava sendo alimentado, preparado. E eu penso que muitas vezes nós estamos nos alimentando, nos preparando e continuamos falando: Senhor, nós queremos mais, mais e mais e mais e mais, e não conseguimos entender quando o Senhor fala: agora vai. Agora vai para Serepta. É engraçado porque a lei manda cuidar dos órfãos e das viúvas. Só que o Senhor mandou uma viúva cuidar de Elias. O Senhor mandou uma viúva que não tinha mais nada. Ela estava simplesmente ali preparada para morrer. Ela disse: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, e eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Não tem mais nada que eu possa fazer para sustentar minha casa. Não tem mais nada que eu possa fazer para sustentar o meu filho. Quem é pai e mãe aqui já deve ter se perguntado: o que eu faria nessa situação? E o Senhor manda Elias para a casa dessa viúva, para ser mais uma boca para sustentar. Nessa geração, o Senhor tem guardado as viúvas, que vão alimentar aqueles que estarão dispostos a servir,
cheios da água que o Senhor os fez beber em Querite. Nesses dias o Senhor tem preparado pessoas que irão cuidar daqueles que carregam a água do Senhor. Nós temos orado e o Senhor tem falado conosco a respeito de águas. Só que essas águas não são para nós. Ezequiel 47 vai dizer que depois que Ezequiel entra nos rios e atravessa nadando, ele sai e ele vê os rios, as margens do rio verde. E ele vai dizer que do rio tinha peixe e árvores frutíferas cresciam às margens do rio, porque essas águas não são para nós. Não são para retermos, não são para cavarmos cisternas, não são para fazermos barragem e falarmos, olha, nós temos água. Essas águas que o Senhor está nos dando são para que nós possamos gerar frutos para aqueles que estão com fome e sede, apenas esperando a morte chegar. Talvez com a boca escancarada cheia de dente. Então Elias chega na casa daquela viúva e me chama a atenção porque a viúva diz, no versículo 12, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho pão. Ela não disse tão certo como vive Baal, o Deus do rei. Ela não disse tão certo como vive Baal, que Jezabel nos força a adorar. Ela não disse tão certo como vive Baal, de quem nós estamos esperando a colheita. Ela diz conforme... Deixa eu ler de novo. Ela diz tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. O Deus de Elias. Porque Elias saiu de Querite, cheio de água, cheio de vida, para anunciar o Senhor. Está diante de nós um tempo em que nós devemos sair de Querite, dos lugares onde vamos aprofundar nossas raízes cheias do Senhor. E andar pelas ruas dessa cidade, andar pelas ruas dessa nação, alimentando as viúvas, para que as pessoas digam tão certo como vive o Senhor, o seu Deus. E não mais o Deus dessa era, não mais um Deus que me faz adorar o meu próprio corpo, não mais o Deus que me faz perverter os meus desejos, não mais o Deus que me faz seguir os meus próprios ídolos e desejos do meu coração, mas como diz o Senhor, o teu Deus. Existe uma geração sedenta, esperando a água que o Senhor está derramando sobre nós. E você não pode olhar para você dizendo, eu sou fraco, sou frágil. Mas você deve olhar para você e dizer, o Senhor tem me chamado a Querite. E nesse lugar, eu não sei como vai ser. Não sei como eu vou ser sustentado em Querite. E eu não quero nem saber. Eu quero apenas beber das águas do ribeiro de Querite. As águas abundantes que fluem do trono do Senhor. Quero apenas beber dessa água. O Senhor tem nos chamado para esse lugar. De entrar nessa busca pela água do Senhor, nos aprofundar pela presença do Senhor, nos aprofundar pelo desejo do Senhor. Sabe, queridos, e isso é um treino contra a ansiedade. Elias estava em Querite, não tinha nada para comer, ele poderia ficar ansioso. Mas ele estava descansando, bebendo água do Senhor. E o Senhor alimentava Elias. Nessa geração onde a ansiedade assola, muito provavelmente estamos olhando para a seca e não para a água do ribeiro. Muito provavelmente estamos olhando para Baal e esperando algum fruto da colheita. E não estamos olhando para a água do ribeiro. Não estamos bebendo da água do ribeiro. Por isso não temos sido alimentados pelo Senhor. E Elias fala então para essa viúva, olha, tá bom, você só tem um pouco de farinha e um pouco de água. Então você não vai fazer nem para você nem para o seu filho, você vai fazer para mim. Prepara um pão para mim, depois você vai, pega madeira, pega lenha e assa. Ela deve ter pensado, mas Elias, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer o pão para você, eu vou assar o quê depois? Vou assar o quê? Não tem mais farinha, Elias, não tem mais pão. Mas ele diz, vai, faz o pão, pega a lenha, pega madeira, traz para casa, liga o fogo, e pega também botija. Muitas botijas.
muitas botijas. E é interessante que ela obedeceu. Foi e fez. E o homem que estava transbordando de água, quando chegou naquele lugar, transbordou de vida. A morte que estava preparada para aquela mulher, que ela estava esperando, não aconteceu. Porque o homem que bebeu e foi sustentado pelo Senhor chegou naquele lugar. Ele não precisou pregar um sermão de 45 horas. Ele estava simplesmente cheio do Senhor, transbordando do Senhor. E só pelo fato dele estar ali, obedecendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer, a vida entrou naquela casa. Aquela casa estava esperando morte, mas a vida entrou. E começou a multiplicar azeite, começou a multiplicar azeite, começou a multiplicar azeite, começou a multiplicar azeite. E não faltou, e eles foram e arranjaram sustento com aquilo que o homem de Deus carregava. Essa geração que espera a morte, precisa que nós, os Elias do Senhor desse tempo, se levantem. Cheios da água do Senhor, anunciando vida. Para que o azeite flua nessa geração perversa. Porque no meio dessas pessoas, muitas delas estão apenas esperando a morte e não sabem mais o que fazer. Mas o Senhor está convidando os Elias a se levantarem, beberem do ribeiro de água, se saciarem do ribeiro de água, ficarem cheios do ribeiro de água, serem sustentados pelo Senhor e irem para Serepta. Irem para Serepta. E o texto continua dizendo, e Elias confronta Acabe, e a gente vê tudo aquilo que acontece, até que Elias um dia então chega no ápice e fala assim: Acabe, chama todos os profetas de Baal, vão lá oferecer sacrifício, eu também vou, e o Deus que responder com fogo, esse é o Senhor verdadeiro. Você conhece a história. Elias sobe, os profetas de Baal estão lá se chicoteando, tocando músicas, e Elias fala: olha, mais alto, Baal está dormindo, mais alto para ver se ele acorda, gritem mais alto, chamem mais altos. Só tem essa ousadia quem bebeu do ribeiro de Querite. Só tem essa ousadia quem foi sustentado pelo Senhor no meio da seca. E Elias está ali, e os profetas de Baal já não sabiam mais o que fazer. Elias então fala: beleza, agora é minha vez. Foi lá, arrumou o altar, consertou tudo, cavou um ribeiro de água e começou a derramar água sobre o sacrifício, sobre a madeira, sobre a lenha. Encheu o ribeiro, porque já estava fácil para os profetas de Baal, estava tudo sequinho, não chovia na terra, gente, há 3 anos, que dificuldade tinha para pegar fogo? É isso que o príncipe dessa era faz. Está tudo fácil para pegar fogo para ele, está tudo fácil, é sequidão, Mas Elias molha tudo, e ele molhando tudo, deixando tudo encharcado, fala: Senhor, Deus de Israel. E Deus responde com fogo. E a Bíblia diz que o fogo lambia a água do ribeiro, que o fogo consumiu o sacrifício, estava tudo encharcado. Sabe por que Elias colocou água no sacrifício, na lenha e no ribeiro? Porque ele estava transbordando da água de Querite. E para o Senhor responder com fogo numa geração perversa, essa geração tem que estar encharcada daquilo que carregamos do Senhor. Elias encharcou encharcou tudo, deixou tudo aparentemente mais difícil aos olhos dos profetas de Baal. Mas na verdade ele estava deixando tudo mais fácil para Deus. Porque aquela água era aquela que ele tinha bebido em Querite. E ele derramou aquela água e o Senhor respondeu com fogo. Nós temos orado e pedido: Senhor, responde com fogo. Mas precisamos ser cheios da água de Querite, do ribeiro do Senhor.
para que o Senhor venha e consuma com fogo e responda com fogo o sacrifício. E não importa se você está quebrado ou não, não importa se você é uma pessoa sujeita às tentações dessa era, não importa se você é uma pessoa que olha para você e fala, eu não tenho como fazer. Deixa eu te contar uma notícia, verdade, você não tem como fazer. Nenhum de nós tem como fazer. Nenhum de nós. O que nós podemos fazer é beber da água que o Senhor tem derramado para nós. Nos aprofundar naquilo que o Senhor tem derramado para nós nesses dias. E deixa eu te contar, mesmo se você estiver quebrado, Deus ainda é o mesmo Deus que um dia falou, Jeremias, vai na casa do oleiro. E Jeremias chegou na casa do oleiro e viu um vaso sendo quebrado na mão do oleiro. E o oleiro então, gentilmente amassou tudo de novo. E fez um novo vaso. E esse novo vaso agora consegue guardar a água de Querite. E consegue chegar no meio dos profetas de uma geração perdida e falar, aqui tem água. Aqui tem água. Afinal de contas, do seu interior flui rio de águas vivas. E você consegue ser um local onde o Senhor responderá com fogo no meio de uma geração perdida. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos.